Convido os irmãos agora a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 8. João, capítulo 8. Texto para a nossa edificação, esta noite, este dia do Senhor. João, capítulo 8, vamos começar hoje o capítulo 8, e vamos ler do verso 1 ao verso 11, João 8, do 1 ao 11, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, quando voltou novamente para o templo, e todo o povo voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar ao Senhor outra vez. Santo Deus, estamos diante da Tua santa palavra e te agradecemos por este rico privilégio. Pedimos-te, Senhor, que Tu não nos deixes sair deste momento sem a operação que a Tua palavra tem o poder para realizar em nossa vida. Nós sabemos que ouviremos o Senhor falar e te pedimos que o nosso coração seja motivado pelo Teu Santo Espírito a responder positivamente à Tua palavra. E isso traga ao nosso coração transformação e salvação. O Senhor nos separou neste dia para ouvir a Tua voz, com o propósito de nos transformar. Então, te pedimos, ó Deus, ilumina o nosso entendimento e transforma a nossa vida por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Nós estamos seguindo na nossa série aqui de mensagens no livro de João, o Evangelho segundo João. E até aqui aprendemos coisas maravilhosas. E como o Senhor Jesus, totalmente planejado pelo próprio Deus e por Ele mesmo, e em obediência aos decretos do Senhor, está em Jerusalém, falando assim abertamente coisas acerca do reino, dizendo que Ele é o cumprimento de muitas promessas. E aqui está Ele mais uma vez, cumprindo esta grande parte, essa grande ênfase de seu ministério, que é ensinar. Veja que, mais uma vez, nós vamos nos deparar com o ensino do Senhor Jesus, diante da multidão e individualmente com aquelas pessoas que se aproximam dele. É claro,
trazidos pelo Espírito, trazidos pelo próprio Pai. Como o próprio Jesus disse, né? Ninguém vem a mim se não for dado pelo Pai. E nós estamos, ao longo desta sequência, vendo, meus irmãos, características, atributos do Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos ver dois mais atributos. Cristo é mestre e salvador. Ele não é apenas aquele que ensina, mas o seu ensino tem um objetivo e vai cumprir um propósito na vida da pessoa. Mas, além disso, além de ensinar e ter este ensino transformador, o Senhor Jesus tem poder, tem autoridade para transformar completamente a vida de uma pessoa, ainda que esta pessoa esteja em flagrante pecado. E aí, tudo isso se aplicará à nossa vida, por saber que o nosso Cristo é este mesmo Cristo das Escrituras, é o nosso mestre, é o nosso professor e é também o nosso Salvador, gracioso, misericordioso. Eu espero que ao final desta mensagem todos nós saiamos daqui com esta certeza reafirmada em nosso coração e que durante toda a nossa semana nós possamos relembrar isso. Teremos pecados, saberemos disso, mas fomos salvos por alguém que nos ensina a não pecar outra vez. Fomos salvos por alguém que nos perdoa, que não nos condena, porque Ele levou sobre si toda a condenação. Então, eu chamo a sua atenção para esta mensagem central do texto que nós acabamos de ler. Cristo é mestre e salvador. Dois aspectos iniciais, do verso 1 ao verso 2. Ele é o mestre que ensina o povo. Do verso 3 ao verso 9, ele é o mestre que confronta um falso ensino, e essa é uma perspectiva interessante do verdadeiro mestre. Ele precisa identificar e confrontar o falso ensino. E, por fim, Cristo é o Salvador que perdoa pecados. Então, vamos juntos, com atenção, caminhar na mensagem deste texto aqui. Fomos preparados na liturgia, com textos que nos apontaram para isso e com cânticos também que nos levaram a expressar a certeza de que o Senhor nos perdoa. Vamos então ao texto do capítulo 8, e estes dois primeiros versículos estão aí ligados aos acontecimentos do capítulo 7. E se você notou, tem aí uma continuação no próprio texto dizendo que Jesus, entretanto, foi para outro lugar. E entretanto, porque outras pessoas foram para outro lugar. E isso está colocado aí em cima, nos versículos anteriores do capítulo 7. A história está ligada como consequência. Os irmãos se lembram? Houve um grande embate entre Jesus e pessoas da multidão que estavam rejeitando, e também entre os principais do Sinédrio, entre os principais das sinagogas e do templo. Sacerdotes, escribas, fariseus enviaram inclusive guardas para prender Jesus e voltaram sem ele quando foram perguntados: onde é que está esse Jesus? E os guardas disseram: ninguém falou como esse homem até agora. E aí há uma grande dissensão entre eles, e o versículo 53 do capítulo 7 nos diz: cada um foi para a sua casa. Os guardas, os fariseus, Nicodemos, que está aqui, cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, verso 1 do capítulo 8, foi para o Monte das Oliveiras, lugar reservado para, inclusive, reservado para oração, momento em que o Senhor Jesus orava, praticava a vigilância em oração e assim também ensinava os seus discípulos. Depois deste período inicial ali no Monte das Oliveiras, de madrugada, logo cedo, ele volta para o templo. É interessante como o Senhor Jesus, e nós já vimos isso no início do capítulo 7, Cristo tem um propósito inabalável. Ele tem o propósito de manifestar diante dos homens a vontade do Pai, em forma de ensino, com sinais e prodígios, e o Senhor Jesus vai fazer isso, e é inabalável. Não importa se tem pessoas querendo
prendê-lo, se tem pessoas querendo matá-lo, ele tem que fazer isso em obediência e também para cumprir o propósito que foi determinado antes da fundação do mundo. Então, depois de um grande embate no capítulo 7, depois você pode ler na sua casa e relembrar, Jesus volta para o templo. Queriam prendê-lo, mas ele volta para lá, para cumprir o seu propósito. Ele é um mestre que ensina ao povo. E ele está lá, no templo, e muita gente foi ter com ele, muito provavelmente no pátio externo, porque eles vão introduzir uma mulher naquele povo, e havia um pátio externo no templo, reservado também para a participação das mulheres no processual de culto. Isso já no templo em Jerusalém, já depois do exílio, esse lugar foi separado ali. Então, Jesus está ali, assentado, e ensinava. Falava as coisas acerca do reino. Ensinava arrependimento para remissão de pecados. Todo aquele conjunto de ensinos que nós já lemos nas Escrituras, em várias passagens, o Senhor está ensinando. É claro, não tudo de uma vez aqui, mas ele continua a ensinar as questões acerca do reino, a verdade e a redenção que veio sendo proposta ao longo da história, e ele é a consumação disso, bem como outros ensinos, e ali ele estava. Jesus é o mestre que ensina o povo. Cristo jamais deixará seu povo sem instrução. E o que há de mais glorioso nisso é que Cristo jamais deixará nenhum homem sem ensino. Porque ao revelar a vontade do Pai, ao revelar o ensino, ele concede salvação ao povo de Deus e condenação aos ímpios. E é exatamente isso que está acontecendo e todas as vezes que nós nos deparamos com o ensino de Cristo Jesus. E a segunda coisa, e aqui nós vamos gastar mais tempo, é do verso 3 ao verso 9, porque ele é um mestre que ensina, mas é um mestre que confronta o falso ensino. Esta é uma característica valiosa de um verdadeiro mestre, não é? Identificar e confrontar. E aí está posto o evento central do nosso texto. O que acontece? Eles estão ali no templo, o Senhor Jesus está ensinando aquele povo, eis que escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério e foi pega em flagrante. Eles dizem isso, e assim, toda a construção do texto, inclusive da maneira como foi registrada, aponta para esta intensidade. Então, como eu sempre peço aos irmãos, imaginem a cena. Jesus está ensinando, só a voz do Senhor Jesus é ouvida naquele ambiente. E aí você ouve uma movimentação mais intensa, talvez alguma gritaria. Eis que chegam escribas e fariseus arrastando uma mulher e a colocam no meio daquelas pessoas e querem ouvir de Jesus qual é a sentença. E João faz um comentário aqui bastante interessante no versículo de número 6, preste atenção. Isto diziam eles tentando, e o verbo aqui emite a ideia de pôr à prova, de fazer um teste. Estes homens queriam fazer um teste com Jesus. Eles trazem a mulher, uma mulher que foi surpreendida em adultério. Ela estava mesmo, foi pega em flagrante. E aí estes homens chegam com toda a ironia, do versículo de número 4, com toda a ironia. Ele não estava ensinando? Vêm os doutores da lei e dizem assim, mestre, com toda a ironia, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E a lei que nos mandou Moisés diz que ela precisa ser apedrejada agora. E o Senhor, o que diz? E está pronto. Então imagine, havia um silêncio, só a voz de Jesus se ouvia, depois um barulho mais intenso, e agora silêncio de novo. Todos esperam para ouvir a sentença do Senhor Jesus. Nós estamos diante de mais um encontro extremamente intenso entre Jesus e os escribas e fariseus.
Desta vez, eles se aproximam com esta ironia e vão tentar colocar o Senhor em prova, vão tentar surpreender Cristo em alguma falta, já que eles enviaram guardas para prender Jesus. E exatamente o falar de Jesus impressionou os guardas que eles não o trouxeram. Agora eles vão querer pegar o Senhor Jesus em alguma falha, na própria fala dele, para então dizer, pronto, pode levar, está tudo certo agora, ele precisa ser preso. É um herege, é um falso mestre, é um anti-messias, né? Ou na nossa linguagem mais própria do Novo Testamento, é um anticristo. E eles estavam nessa tentativa. E aí, então, eles vêm com esta ideia. Esta mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela precisa ser apedrejada. E você o que diz? E é interessante que Jesus continuou a fazer o que estava fazendo. Ele parou o ensino, muito provavelmente porque foi interrompido, e escrevia na terra, como está colocado aí na sua Bíblia, no versículo de número 6. E aí, eles insistiram na questão, versículo de número 7. Eles queriam saber a resposta, incomodaram mesmo o Senhor Jesus. E antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de ressaltar aqui algumas coisas. É bem provável que alguns de nós tenham até sido impactados pela agressividade dessa cena aqui, porque é algo extremamente agressivo. Ainda mais no espírito do nosso tempo, né, onde a tal narrativa feminista tem ganhado tanto espaço, numa tentativa, é claro, de desconstruir todos os exageros pecaminosos que os homens fizeram contra as mulheres. Vou dizer de novo, para ninguém me chamar de machista, né? A tentativa do feminismo de romper desconstruir com todos os excessos pecaminosos dos homens contra as mulheres. É bem provável que ao ler esse texto você fale assim, nossa, é muito forte isso aqui. Trouxeram a mulher e vão apedrejá-la. E disseram que estava na lei. Sim, estava na lei. E, em certo sentido, eles teriam como comprovar e embasar a condenação deles na lei. Este é um delito que, diante dos homens, não tem perdão. Para eles aqui, não tem perdão. A lei dizia, e nós vamos ler daqui a pouco, quem for pego em adultério deve ser morto. Mas nós vamos entender o contexto disso e por que essa intensidade na lei que o próprio Deus deu. Por mais intensas e chocantes que sejam essas imagens, nós precisamos compreender o contexto em que a lei foi dada lá atrás. E ela faz parte, essa lei aqui de pena de morte para o adultério, está junto de várias outras infrações que Deus condenava com morte, porque estas faltas, estas falhas, diante do Senhor Deus, provocavam impureza, provocavam idolatria. E muitos pecados de idolatria e de impureza estão neste conjunto de leis, do qual a pena final é a pena de morte. A ideia é que o povo fosse totalmente purificado pela morte destes infratores. E aí Deus vai dizer várias vezes, olha, para que o mal seja eliminado do meio de vós. Toda a situação de idolatria e de adultério, por exemplo, e de impureza, é retratada pelo Senhor Deus, em especial no período ali depois do exílio, como verdadeira prostituição, ainda que espiritual. Mas é um mal terrível, e o Senhor então aplica a pena de morte contra estes impuros, para que o povo dele permanecesse purificado. E é daí, então, sob este contexto, que nós precisamos entender esta imagem dura, é terrível. Na nossa mente, em especial na mente brasileira, não cabe muito isso aqui. Mas foi algo instituído na lei e praticado por longo tempo.
até que o Senhor Jesus, o ápice da revelação, venha ensiná-los a maneira correta de aplicar essa lei. Assim como ele fez no Sermão do Monte, dizendo, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele vai fazer a mesma coisa aqui. De fato, está na lei, e nós vamos ler agora. Mas o Senhor Jesus vai mostrar-lhes que há uma diferença para aplicar esta lei. Eu queria abrir então a Bíblia junto com vocês, primeiro em Levítico, capítulo 20, marque o João aí, nós vamos longe agora. Levítico, capítulo 20. Todo o capítulo 20 é reservado para falar destes pecados que remetem à impureza, que remetem à prostituição e à idolatria dentro do povo. Por exemplo, versículo de número 3 do capítulo 20. Voltar-me-ei contra esse homem, um homem que for sacrificar o seu filho a Moloque, no versículo de número 2. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo monte. Há outros exemplos aqui que vão demonstrar isso. A pena de morte em Israel, dada pelo Senhor Deus, instituída na lei, era sempre para purificar o povo, para eliminar o mal, a impureza, a prostituição, a idolatria do povo. Versículo de número 10. Preste atenção nisso, porque aqui nós também aprenderemos algo que faltou ali no capítulo 8. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E aí há vários outros exemplos aqui de impureza de homem e mulher. Veja só, vários exemplos. Eu peço aos irmãos que leiam Levítico 20. E o versículo de número 22 vem com uma exortação. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. A ideia de a própria terra expulsar os impuros do meio dela. Agora vá comigo até Deuteronômio 22. Deuteronômio capítulo 22, e nós vamos ler do verso 22 ao verso 24. Aqui, leis mais próprias da castidade no casamento. E o versículo 22 vai dizer: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, veja o propósito dessa lei: eliminarás o mal de Israel. Da mesma sorte, versos 23 e 24, a moça virgem, desposada, isto é, já com um compromisso de casamento, assim como José e Maria, para você lembrar, a moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, a ideia de chamar a atenção, pedir socorro ali para aquele intento maligno, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Veja, meus irmãos, que o pano de fundo, podemos voltar a Bíblia lá para João, o pano de fundo desta lei, por mais intensa que seja, é para que os homens e as mulheres fossem livres desta impureza que é o adultério, desta abominação. E o Senhor Deus vai dizer em vários momentos, e aqui eu já quero aplicar a todos nós. Nós sabemos e somos ensinados pela palavra de Deus, e acabamos de estudar os 10 mandamentos,
que o adultério não se limita apenas ao contato físico entre homem e mulher. O Senhor Jesus vai dizer isso muito claro em Mateus capítulo 5. Qualquer homem que olhar com desejo impuro para a mulher já adulterou com ela. Deus abomina o adultério em qualquer situação, seja físico, seja no coração, seja nas imaginações. Deus abomina. É algo terrível contra Deus. Ele continua a abominar o adultério. E este mal continua sendo necessário ser eliminado. E o Senhor Deus fará isso. É porque a raiz do adultério vem do nosso coração impuro e pela dureza do nosso coração. E o Senhor Jesus vai ressaltar isso com problemas no casamento, né? Ele vai dizer, ou vai ressaltar os problemas do casamento, melhor dizendo, e vai dizer que pelo menos dois existem: a dureza do coração e a impureza. E é por isso que alguns casamentos eram desfeitos, e ele disse: vamos parar com isso. Muitas vezes, o nosso coração também é motivado pela cobiça. E o adultério é o rompimento das alianças entre os cônjuges e deles com Deus. Por isso que Deus abomina. Mas note que está faltando alguma coisa aqui no capítulo de número 8. Veja que no versículo de número 3, os fariseus e os escribas trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. E disseram, na lei é necessário apedrejá-la. Está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o homem. Está faltando o adúltero. Esses homens, fariseus e escribas, tentando provocar uma queda no Senhor Jesus ali, no sentido de fazê-lo falhar em seu ensino, não cumprem a lei. Eles mesmos não cumprem a lei. E trazem apenas a mulher, quando na verdade o adúltero também deveria ser trazido. E o Senhor, com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, refletindo, e é claro, por ele ser o mestre sobre todos, que confronta o falso ensino, ele vai se posicionar de outra maneira, de uma maneira não desejada por aqueles homens, porque eles mesmos não cumpriram a lei. E o Senhor Jesus diz isso lá no Sermão do Monte, capítulo 7, olha, você está dizendo aí que teu irmão tem um cisco no olho e você tem uma sujeira deste tamanho. Limpa primeiro o teu, para depois você ajudar os outros. E ele vai chamar os escribas e fariseus de hipócritas. E esta é o maior dos exemplos, até aqui no Evangelho de João, da hipocrisia destes homens. De tentar condenar aquela mulher, sim, por um pecado que ela cometeu. Mas o jeito certo de fazer esta condenação, eles não cumpriram. Tentando dizer que Jesus deveria cumprir a lei, ou que, ao contrário, ele não cumpria nada, eles mesmos não fizeram. E o Senhor Jesus segue o texto dizendo, versículo de número 7, do jeito que ele estava, ele se levantou e lhes disse, com toda a serenidade, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que primeiro lhe atire a pedra. E a ideia aqui é uma ordem. Jesus dá uma ordem aqui. É um imperativo. Atire a pedra. Atire. Quem não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. A ordem, mas ninguém estava apto a cumprir a ordem do Senhor Jesus. E ele então se inclina. Continua a fazer o que estava fazendo. E o tempo passa. E quando aqueles homens ouviram a voz de Jesus, diz o verso 9, acusados pela própria consciência. Eu grifei na minha Bíblia, você depois grifa na sua, você que está em casa, risca aí. Acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um. Desde o mais ancião, e aqui a estrutura de autoridade,
os mais anciãos, depois os mais novos, eles teriam autoridade para acusar, né? Até os mais novos, cada um foi se retirando. Quase que remontando aqui o verso 53 do capítulo 7. Cada um foi para sua casa. Eles foram se retirando, um por um, ficando só Jesus e a mulher. Pois muito bem, o problema continua. Aquela mulher foi pega em adultério, flagrante. E ela está em frente ao Senhor Jesus. Como é que as coisas vão acontecer? Mas antes de dizer isso, que é a nossa última parte da mensagem, eu gostaria de novo olhar com você o verso 9, e talvez na leitura você já lembrou desse texto, mas é o texto que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 2. Por que todas estas pessoas saíram? Porque todos pecaram. Talvez não com pecados tão graves quanto o de adultério. Nenhum deles foi pego em flagrante como aquela mulher foi, mas todos pecaram. Todos. Em maior ou menor escala, eles também deveriam receber a punição que consta na lei, assim como aquela mulher. E acusados pela própria consciência, vão embora, porque eles sabem que eles pecaram. Todos pecaram. Cristo já sabe disso e diz: quem não tiver pecado, atira aí. E cada um sabe. Meus queridos, todos os homens, crentes ou não, têm a lei de Deus inscrita em seus corações. Eles não têm apenas voz da consciência que vai soprando no ouvido deles o que eles devem ou não devem fazer. Como os desenhos mais antigos retratavam, 2 anjinhos, um do mal e um do bem, que ficavam ali aconselhando, um em cada ouvido. Isso não existe. Mas os homens têm sim a acusação na própria consciência, porque Deus gravou sua lei no coração deles. Eles sabem que eles estão agindo errado. Ainda que tentem esconder, mas eles sabem. Todos nós também somos acusados na consciência. E este é um dos alertas que as cartas do Novo Testamento vão fazer a todos nós, os crentes, que nós fiquemos em alerta, militando contra as obras da carne, para que não cauterizemos a nossa consciência. Se a nossa consciência nos acusar, nós temos que responder a isso. E é o Senhor Deus mesmo quem realiza este trabalho. Depois leia na sua casa Romanos 2, do verso 1 ao verso 16. Todos pecaram, todos, sem exceção. E eu gostaria de fazer uma aplicação aqui. Aqueles homens vieram acusar aquela mulher e voltaram para suas casas acusados pela própria consciência, porque todos, sem exceção, pecaram. E com isso nós precisamos nos lembrar, meus queridos, da realidade do pecado em nossa vida. Isso é verdade. Todos nós pecamos constantemente diante do Senhor. Talvez, eu vou aqui abrir meu coração para vocês, não vou confessar pecado, né? Depois você me liga, eu confesso para você meus pecados. Mas eu vou dizer assim, nesta semana eu fiquei muito impactado com as notícias daquele padre, aquelas acusações que fizeram contra ele. Agora, de um pastor, líder de um partido político no Rio de Janeiro, está preso. E a imprensa faz questão de colocar em letras garrafais: pastor fulano de tal está preso. E como isso mexe com a gente de alguma maneira, a gente fica um pouco revoltado. No que diz respeito ao pastor, isso é vergonha para o evangelho, mas a gente fica incomodado. Como é que alguém da igreja, que mexe ali com coisas sagradas, age dessa maneira, mas nenhum de nós, por mais incomodados que fiquemos por causa do pecado dos outros, está livre diante de Deus, porque todos nós pecamos contra Deus.
Talvez eu e você, durante essa semana, não fomos pegos em flagrante. Como essa mulher, como o padre, como o pastor, mas todos nós pecamos. E o Senhor levará em conta cada um de nossos atos. Nós não podemos nos esquecer disso. Crente também peca. E o desafio grande do crente é lutar contra a velha natureza. É fazer ressaltar em si, com o auxílio do Espírito, o fruto do próprio Espírito. Mas o pecado é uma realidade em nossa vida e nós não podemos negar isso. E uma segunda coisa que eu queria ressaltar é que, como nós temos facilidade de condenar os outros. Esses homens aqui fizeram isso com a maior tranquilidade. O que é para fazer? Foi pego em adultério? O que é para fazer? Não, vamos apedrejar, tranquilo, pega lá. E tem sempre aquele agitador, né? Que ele está ruim também, a situação dele é a pior. Ele é o que fala mais alto, que ele vai se blindando em toda a situação para ninguém notar que ele também tem problemas, né? Isso acontece conosco, é bem provável que tenha acontecido nessa cena também. É só uma hipótese. E aí eles vêm, está certo, está resolvido. É fácil para todos nós acusar, condenar pessoas, quando nós mesmos estamos em pecado diante do Senhor. Não importa se é o mesmo pecado, se é um de menor intensidade ou de maior intensidade. Todos nós temos pecado diante do Senhor. E hoje eu e você estamos sendo confrontados pelo ensino do nosso Mestre, que disse àqueles homens: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqui? E quem está assistindo? E eu que estou aqui? Não tem pecado? Precisamos nos lembrar da realidade do nosso pecado. Eu já citei Mateus 7, do 1 ao 5, quando o próprio Senhor Jesus diz: você também tem problemas no seu olho. Não fique falando do olho do seu irmão. Precisamos nos lembrar disso. Mas, e esta palavra é especial na Bíblia, mas Deus é rico em misericórdia. E o nosso Cristo é a fonte de toda a misericórdia. Ainda que tenhamos pecado, em Cristo nós somos livres deste pecado, somos perdoados. E Cristo é o Salvador, além de ser mestre, Ele é o Salvador que perdoa os pecados. Observe aí, do verso 10 ao verso 11, onde lemos que, depois de esperar, a resposta daqueles homens, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E aí ele diz: nem eu tampouco te condeno. E aí ele dá duas ordens para a mulher. E que no primeiro momento era o tema da minha mensagem de hoje e eu mudei. Que são as duas ordens que a gente precisa sair daqui gravado. Pode esquecer de Levítico, de Deuteronômio, mas isso aqui você não pode esquecer durante a semana. Duas ordens que o Senhor Jesus dá àquela mulher. Vai e não peques mais. Duas ordens deste mestre que é Salvador. Vai e não peques mais. Cristo demonstra graça àquela mulher, que foi pega em flagrante falta. Ninguém podia dizer contra. Ela não tentou se defender porque ela foi pega em flagrante. E o Senhor Jesus sabia disso. Mas Ele oferta a graça. E Ele conduz às veredas da justiça. Ele é o bom pastor. Cristo conduz aquela mulher, ordenando-lhe a integridade. E é assim com todo cristão também. Nós temos o nosso pecado diagnosticado pelo Espírito Santo, exposto diante de nós. Com isso nós nos envergonhamos e clamamos ao Senhor perdão, e o Senhor, além de nos perdoar, nos conduz ao caminho da santidade, pela ação do próprio Espírito Santo, para que nós vivamos em novidade de vida
constantemente. O que aconteceu com essa mulher acontece com cada um de nós, e nós devemos render graças ao nosso Salvador. Ele ordena àquela mulher a integridade a partir dali. E assim acontece conosco todas as vezes que nós caímos. Nós pecamos, sim. O Senhor Deus nos perdoa em Cristo, sim. Mas Ele também nos chama para que nós não mais voltemos a pecar naquela situação. E esta é a vida do cristão, vivendo de glória em glória, em aperfeiçoamento contínuo. Há alguns pecados com os quais nós vamos lutar até a volta de Cristo ou até a nossa morte, mas ainda assim devemos lutar até o fim. E relembrando você que nós começamos uma nova série em Apocalipse, todos nós, os verdadeiros crentes, chegaremos ao final desta caminhada nossa de santificação. Talvez sangrando, talvez com lágrimas dos olhos, mas ouviremos do nosso Mestre o cumprimento da promessa que ele diz ao vencedor: dar-lhe-ei esta e esta bênção. Viveremos eternamente com o nosso Redentor, sem afetação nenhuma do pecado, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas é um processo, nós não podemos desistir, nós não podemos abrir a guarda, precisamos viver em vigilância contínua. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. São ordenanças que o Senhor Jesus nos dá, nos mostrando exatamente o que Ele mostrou para esta mulher. Vá e não peques mais, você está perdoada, eu não te condeno. Jesus poderia pegar uma pedra e acertar em cheio aquela mulher. Ele foi 40 dias e 40 noites tentado em toda sorte, mas não pecou, respondendo ainda às investidas de Satanás com a própria palavra de Deus. Ele poderia pegar uma pedra, dar aquelas 2 jogadinhas para o alto e arremessar contra ela. Mas ele, o único que podia, não fez, porque existe graça, porque existe misericórdia. Diante da realidade do pecado, a graça se faz presente. Como o próprio apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui para nós. Ainda que todos tenham vindo ali acusar aquela mulher, Ele não faz, mas ordena que ela ande em integridade a partir de então. Ele a perdoa, livrando-a da condenação por seus pecados, da mesma maneira que faz conosco. E o texto termina fazendo um contraponto interessante. No capítulo 7, 53, verso 53, cada um foi para sua casa. Em meio à rejeição de Jesus Cristo, eles queriam prendê-lo. Agora, no verso 11, a mulher vai embora para sua casa, ouvindo a voz do seu mestre, livre da condenação, pois havia sido perdoada pelo Redentor Cristo Jesus. Que grande maravilha! E eu quero fazer uma aplicação caminhando para o fim, lembrando-nos a todos, ainda que tenhamos acusadores, ainda que a nossa própria consciência nos acuse, se estamos unidos a Cristo, ninguém poderá nos condenar, pelo fato de que o nosso Senhor foi condenado em nosso lugar, pagou a dívida que era nossa, e agora, ressuscitando, triunfou sobre a morte, que é o salário do pecado. Até mesmo a forma mais intensa de pagamento pelo pecado, como aquela mulher iria pagar aqui, o Senhor Jesus fez por nós. E é por isso que nada, nem mesmo a morte, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Nós lemos o capítulo 8 de Romanos na liturgia. E o início deste capítulo, verso 1, diz: já agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que verdade maravilhosa, consoladora e motivadora ao mesmo tempo. Porque nós não estaremos livres dos nossos pecados, enquanto Cristo não voltar, enquanto Cristo não nos chamar. Nós não estaremos livres dos pecados dos outros que nos afetam. Mas nós podemos ter a certeza que a graça de Deus sempre nos assistirá. Sempre. Como assistiu àquela mulher. E eu encerro pedindo aos irmãos que abram a sua Bíblia no primeiro livro, na primeira carta de João, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 8. Primeira de João 1, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A misericórdia de Cristo, o poder de perdão de pecados, ultrapassa qualquer tipo de limite. A todos, a oferta da graça é feita. E apenas o povo de Deus tem o seu coração quebrantado para aceitar que não tem condições de se salvar a si mesmo e de ver Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo é mestre e é também Salvador. Nós hoje, meus irmãos, somos exortados a ouvir as palavras de Cristo e a seguir firmes. Sigamos e não pequemos mais. Hoje também nós somos consolados, pois nós sabemos que Cristo destrói qualquer tipo de acusação que era contra nós, porque Ele mesmo levou sobre si. Não há mais com que as pessoas nos condenem, porque Cristo já pagou. Se houver algum pecado e você for pego em flagrante, lembre-se da graça de Cristo, que é abundante. E você terá certeza de que ainda assim, você já está perdoado por Cristo Jesus. E graças a Ele por isso. Nós vamos encerrar cantando um hino. Eu queria cantar o hino de número 97 do nosso inário. E aí nós vamos orar e encerrar o culto desta noite. Vamos cantar. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem livrar-me, bom Senhor.
ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Este hino já é uma oração. Eu peço a você que fique em pé. Nós vamos orar e receber a bênção. Pai do céu, nós cantamos agora e te pedimos que tu nos auxilies, Senhor. Somos pecadores, desejamos muitas vezes pecar, sabendo que isto será contra a tua vontade, contra a tua lei, e que trará inúmeras dificuldades para a nossa vida. Mas, ó Deus, te pedimos perdão por isso. E cremos, como aprendemos hoje, que o Senhor nos salva. Então, ó Deus, ouve o nosso clamor por meio deste cântico, por meio desta oração. Ó Deus, conduza-nos durante esta semana para que vivamos como o Senhor mesmo nos exortou a fazer. Sigamos sem pecar mais. Haverá grandes desafios, nós sabemos, e que a tua graça também superabunda onde o pecado for abundante. E nós te louvamos por tão grande salvação. E te pedimos que o Senhor esteja sempre conosco. Sabemos que tu estarás, mas humildemente neste momento, quebrantados pela tua palavra, te pedimos, sê conosco, ó Deus, constantemente, com a tua companhia, com a tua graça, com a tua misericórdia, pois nós carecemos de ti. E te louvamos porque tu és a fonte da graça, a fonte da misericórdia, a fonte do perdão. E te louvamos por saber que por causa dos méritos de Cristo, ninguém mais pode nos condenar. É em nome do nosso Redentor que nós oramos, agradecidos, consolados. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o ensino, as consolações e a companhia constante do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Mais uma vez, gratos ao Senhor por esta oportunidade. Também felizes por ter aqui conosco os nossos irmãos queridos. O Denis, que passou por aquela cirurgia, né, de implante ósseo e disse que está bem depois de um tempão ali, está com fome, ele disse, mas que já está bem recuperado. A Vanilde, depois de um tempinho de cama, ela disse que nem de cama dava para ficar direito, nem de poltrona, né, doía tudo as costas,
mas está bem, graças a Deus. Estão conosco também o Norman e o William, que em breve, meus irmãos, será recebido por batismo e profissão de fé. Já foi aprovado pelo conselho. Se Deus quiser, em breve será mais um membro comungante da nossa igreja aqui, com grande alegria. Um grande abraço aos nossos irmãos que estão em casa e aos nossos visitantes também. Uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.